Estamos no capítulo 20, estamos aqui no quarto mandamento, né? Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. E diz aqui ainda, acrescenta ainda, Moisés, né, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Está lá em Êxodo 20, verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Tudo muito esclarecido, né? Ele podia dizer ninguém trabalha, mas Moisés detalha, né? Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nada. Para ficar bem claro, para que não haja dúvida que esse dia deveria ser um dia em que as tarefas parariam. Nós já falamos bastante sobre falamos já um bom tanto sobre isso na quarta-feira passada. E nós entramos aqui num ponto, né, nós fomos detalhando, chegamos num ponto que levantamos, né, a questão, né? Por que os cristãos não guardam o sábado? E começamos a falar sobre isso. Eu vou pegar daí para frente para a gente continuar. O estudo da semana passada está já está distribuído para o pessoal. A Kátia toda semana manda o estudo que é gravado para a turma. Muito bem, então nós começamos a semana passada, mas eu vou recordar os pontos que tratamos. Então, por que os cristãos não guardam o sábado se havia tanta ênfase, tanta coisa no sábado, 7º dia? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Uma resposta direta e objetiva seria: por que após a ressurreição de Cristo, os cristãos passaram a reunir-se no primeiro dia da semana, ocorrendo aos poucos uma transição em que o primeiro dia da semana passou a ser conhecido como o dia do Senhor? Essa transição não foi marcada, não foi combinada. Não surgiu o mandamento: olha, a partir de agora, esquece o sábado, vamos guardar o primeiro. Não houve alguma coisa assim. Até por isso muitos, né, primeiramente os judeus, lógico, mas para eles nem Cristo tem sentido, mas surgiram seitas tipo adventistas que defendem que tem que ser o sábado porque não houve nenhuma mudança, nenhuma norma, nem nada, nenhuma ordem que alterasse isso. De fato não há uma ordem. Essa transição começou a acontecer de uma forma natural e nós vemos que essa transição não só é natural, mas ela foi alguma coisa bíblica. Os apóstolos começaram a observar o primeiro dia da semana. Então nós vamos ver alguns textos, porque não pode ficar só na nossa palavra. Aí nós lemos, vamos lá para a semana passada nós lemos, mas vamos recordar rapidamente. 1 Coríntios 16, 2. Então, lá na primeira carta, 1 aos Coríntios, capítulo 16, verso 2. Quem chegar lá, pode ler para nós. Seria muito... Então vejam só, por que no primeiro dia da semana? Porque a gente vai perceber que os cristãos começaram a reunir-se no primeiro dia da semana. Era esse dia que eles se reuniam. Isso se tornou algo comum, né? Se tornou algo comum. Então, segundo ponto, porque o Senhor, né, os apóstolos, essa ressurreição de Cristo, ela se deu no primeiro dia da semana. Os apóstolos começaram a ter esse dia como um dia especial. Vamos lá para João, né? Um outro ponto, Evangelho de João, capítulo 20, verso 1. Isso daqui é uma recapitulação rápida do que nós já passamos na semana passada.
Muito bem, então, primeiro dia da semana, ressurreição. Versículo 19, pode ler aí, Vanilde. No primeiro dia da semana, Jesus aparece aos discípulos. Isso é algo marcante. O judeu, ele era culturalmente, ele tinha essa inclinação de guardar algumas datas especiais. Nós vemos, por exemplo, a Páscoa era comemorada, tinha o dia do Purim, dias em que aconteceram coisas importantes na história do povo. Esses dias eram dias que eles rememoravam. Os apóstolos não eram diferentes. Essa mesma cultura eles começam a aplicar com respeito ao dia do Senhor. Versículo 26. Vejam só, passado 8 dias, se você contando desse primeiro dia que já está acontecendo, é o outro primeiro dia da semana. E novamente, no outro primeiro dia da semana, lá estão eles reunidos, surge Jesus novamente. O primeiro dia da semana começou a ter um sentido importante para os cristãos. Paulo, quando chegava nas cidades, o que acontecia? No sábado, no sétimo dia, ele ia nas sinagogas para levar o evangelho para os judeus. Ele sabia que no sábado, os judeus estavam reunidos nas suas sinagogas. Mas os cristãos já tinham como uma cultura se reunirem no primeiro dia da semana. Então isso foi acontecendo sucessivamente. Vamos ver Atos 20, versículo 7. Atos 20, versículo 7. Alguém pode ler para nós também. Muito bem. Então vemos aqui no primeiro dia da semana. Isso daqui é anos depois, né? Isso já era por volta dos anos 54 para frente, ano 31, 32, aproximadamente ano 31 é quando Jesus morreu, quando Jesus foi crucificado. Anos 54, Paulo está falando sobre o primeiro dia da semana. Então isso começou a acontecer de uma forma natural, né? Estando lá no primeiro dia da semana, reunidos, né, a fim de partir o pão. Primeiro, estavam cumprindo a ordem de Jesus, fazer isto em memória de mim. É o que nós temos falado, o crente ele tem o dever, ele já nasceu de novo, já fez sua pública profissão de fé e batismo, ele tem o dever de fazer isto também regularmente, participar da ceia do Senhor. Então, o que eles estão fazendo? No primeiro dia da semana, estão reunidos com esse fim. Então, tudo esse primeiro dia começou a ser reservado para os cristãos reunirem-se. Muito bem. Nesse dia também, nesse primeiro dia da semana, aconteceu um outro fato também extremamente marcante para a vida da igreja. A descida do Espírito Santo. Foi no Pentecostes. O Pentecostes sempre caía no primeiro dia da semana. Sempre caía no primeiro dia da semana. O Pentecostes foi nesse dia que houve a descida do Espírito Santo. Vamos abrir primeiramente lá em Levítico 23. Levítico 23, versos 15 e 16. Levítico 23, 15 e 16.
era esse dia, o dia de Pentecostes. Houve o que? A descida do Espírito Santo. Os cristãos estavam reunidos. Se você ler lá em Atos, eles estavam reunidos, uma assembleia composta de aproximadamente 120 pessoas, é o que registra lá, e ocorre a descida do Espírito Santo, primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana passou a ter algo, a ser o dia em que os cristãos se reuniam. Era um dia que tinha um sentido especial. João, no fim da sua vida, lá ele recebeu a visão, lá o livro, está lá o livro de Apocalipse, que significa revelação. E João recebeu essa revelação, e ele registra aqui, ele recebeu no dia do Senhor. Esse dia já começou a ser conhecido como o dia do Senhor. Então, para o cristianismo, o primeiro dia da semana é que passou a ter um sentido diferenciado. Isso foi acontecendo uma transição progressiva, né? Isso foi acontecendo e se estabeleceu. Pois não. Pentecostes era uma festa, é festa das semanas. Era uma festa que eles referente à colheita, naquele período. Como? Isso, né? Exatamente. Eu particularmente não sei. Não sei, talvez até tenha. Sei que é conhecido como Festa das Semanas, mas eu vou verificar, depois eu te passo, tá bom? De repente alguém pode até conseguir, se tiver por aí a resposta, pode passar que já adianta aqui para ela. Então, lá no livro de Apocalipse, vamos lá. Apocalipse, capítulo 1, né? João registra isso. Está lá no versículo de número 10. Apocalipse 1, versículo 10. Pode ler alguém. Muito bem. Achei-me em espírito no dia do Senhor. João sabia que quando essa carta chegasse até a igreja e alguém fosse ler, eles sabiam que dia era esse. Ninguém ia ficar, nossa, mas que dia será esse o dia do Senhor? Porque isso já estava definido. A igreja já acompanhava. Isso já estava. E João foi o último apóstolo a morrer. O que viveu? Ele viveu 97 anos, segundo historiadores, ele foi o último a morrer. Então, ele aqui ele já menciona o dia do Senhor. Para os cristãos, qual é o dia do Senhor? Primeiro dia da semana. Estava resolvido. E eles se reuniam, esse dia passou a ter um sentido todo especial. Alguns estudiosos defendem que a abolição do sábado e de outras festas comemorativas já havia sido anunciada por Deus através do profeta Oséias. Vamos lá, Oséias, capítulo 2, versículo 11. Oséias está aí na Bíblia. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Oséias, Joel, vamos lá, Amós, Obadias. Oséias 2, 11. Alguns defendem que nesse texto já está havendo um anúncio, porque era por conta do pecado do povo, por conta das coisas que Deus também iria fazer para restaurar Israel. Então o Senhor já está anunciando, vai cessar as festas, né? Isso tanto tinha um sentido de disciplina, como também tinha a ver com algo que Deus iria fazer no futuro. Alguns defendem que nesse texto já se tem um prenúncio de que as festas iam ser alteradas, iam ser mudadas, os sábados e tudo mais, isso ia ser afetado. Então, mais um argumento, né? Jesus, sem desmerecer o sábado, colocou o sábado no seu devido valor, e isso aborreceu seus adversários. Vamos ver lá Mateus 12, versículo 8. Mateus 12, 8. São textos que nós já devemos conhecer, passagens conhecidas que envolvem
Jesus, Mateus 12, versículo 8. Quem chegar lá, lê. Isso, porque o Filho do Homem, eles estavam aqui na situação, né? Estavam aqui questionando, né, dos seus discípulos, né, diz aqui no versículo 1, olha, que eles entraram, né, entraram lá pelas searas, né, entraram a colher espigas e a comer. Houve uma discussão aí. Então Jesus vem tratando, fala algumas coisas importantes, fala que Davi também comeu o pão da proposição, que era só dos sacerdotes, etc. E ele vai falando sobre a questão do sábado, dizendo aqui no versículo 8, o Filho do Homem é Senhor do sábado, ou seja, Jesus está acima do sábado. Isso era uma ofensa para os judeus, porque para eles o sábado, já viram o sábado para o adventista? O sábado é o máximo. Sem você observar o sábado, você não é salvo. Jesus é Jesus e sábado. Não é só salvo por Jesus. O judeu, então, para ele, o sábado é isso. Quando Jesus diz que o Filho do Homem, que ele, né, é o Senhor do sábado, isso era uma ofensa para eles. Né? Eles não conseguiam entender esse valor que Jesus colocava. Os versículos ainda 10 e 12 desse mesmo texto. Pode ler alguém. 10 e 12. 10. Havia um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar o sábado? 11 e 12. Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que teve uma ovelha e num sábado esta caiu numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito os sábados fazer bem. Os judeus, eles perderam noção do valor do sábado. Nós comentamos na semana passada que naquele período intertestamentário, de Malaquias a Mateus, né, ao nascimento de Jesus, melhor dizendo, que foram 400 anos conhecidos como os 400 anos de silêncio. Por quê? Porque não houve profecia nesse período. Nesse período, os sacerdotes, os fariseus, né, essa linha religiosa dos fariseus, eles começaram, digamos assim, a radicalizar, principalmente a guarda do sábado. Qualquer coisa era pecado nesse dia, né? Os historiadores, até eu comentei na semana passada, né, que os historiadores contam que as mulheres judias eram proibidas de se olhar no espelho no dia de sábado, para caso elas não verem um cabelo branco e querer tirar esse cabelo. Então havia assim, absurdos, radicalismo com respeito a essa observância, que começou a incidir. E quando Jesus então está dentro do seu ministério, ele está enfrentando esse grupo de fariseus, que eram os que mais se destacavam no meio do povo, que eram os admirados pelo povo, que eles pareciam muito cheios de fé, muito piedosos por causa desse radicalismo deles. Então Jesus tem um embate com eles aqui. E Jesus então vai colocando o sábado no seu lugar. Olha, é lícito ao sábado fazer o bem. Então, às vezes alguém chama, mas o que a gente pode fazer no domingo? É isso, você faça o bem no domingo. Não adianta querer detalhar, no domingo pode, não pode. Não adianta nós tentarmos entender o dia do Senhor, o que pode fazer, o que não pode fazer, através de um legalismo. Mas é aquilo que é bom, aquilo que pode ser interpretado como isso é um bem, isso é lícito fazer. Então, mas os fariseus estavam agindo diferente. Vamos ver ainda em Marcos 2, 27 e 28. Marcos 2, 27 e 28. Pode ler quem chega lá. Olha só, ou seja,
o homem é mais importante do que o sábado. Por que era preciso ele falar isso? Porque o valor estava invertido. O sábado se tornou, na visão deles, mais importante. E Jesus está aqui colocando as coisas no devido valor. Então, segundo os judeus, por que havia conflito? Porque conforme a visão dos escribas, desse grupo, Jesus era um transgressor do sábado. Ele era um mau judeu. Ele não era um bom religioso. Então, isso gerou conflito, e diversos conflitos a gente encontra. Ele não guardou o sábado conforme a tradição oral. Lá em João 9,16, João 9, versículo 16, fica bem patente, né? João está aqui esclarecendo esse pensamento dos fariseus. Pode ler alguém? João 9,16. Era isso, os fariseus não entendiam, né? Eles olham de um lado, Jesus faz milagres, Jesus faz coisas extraordinárias, mas para eles o fato de Jesus não guardar o sábado, acabou. Como que pode ele fazer isso se ele é um pecador, se ele é um transgressor? Então era algo que, né, conflitava, eles não conseguiam compreender esse fato. O Novo Testamento, outro ponto, né? O Novo Testamento não exige que se guarde o sábado. Isso é interessante. O Novo Testamento você não encontra textos, Paulo lembrando, qualquer dos apóstolos lembrando. Pelo contrário, você vai vendo que parece que o sábado vai sendo diminuído no seu valor. É isso que você encontra. Você não encontra o sábado sendo trazido dentro daquela visão do Antigo Testamento. Então tá lá. Então o Novo Testamento não exige que se guarde o sábado, mas reitera todos os demais mandamentos. Não matarás. Ele reitera: você não deve matar. Não mentirás. Você vai encontrar Paulo: não mentirás. Você é falso testemunho. Você vai encontrar: olha, você não deve levantar nada de falso contra o seu próximo. Todos os mandamentos são reiterados para você cumprir. O sábado você não encontra nada que reitere o seu cumprimento. Você não encontra alguma coisa nesse sentido. Mas um dos textos mais claros com respeito à relação do cristão com o sábado foi escrito por um dos judeus mais cultos, que foi Paulo, né? Vamos abrir lá em Colossenses 2, 16 e 17, né? Colossenses 2, 16 e 17. Se tem um apóstolo, um personagem que era judeu até embaixo d'água, esse era Paulo, a gente sabe disso, né? Conhecedor profundo da lei, cumpridor. Ele diz que quando na mocidade ele já se destacava a maneira como ele cumpriu a lei. E aí ele conhece ao Senhor Jesus. Mas isso não mudou a lei, ele continuou entendendo como importante. Mas vejam, dentro dessa nova dimensão, desse encontro com Jesus, essa nova vida, olha como ele trata o sábado aqui. Paulo, escrevendo aos Colossenses 2, 16, 17. Pode ler alguém? Ele foi costume por causa da comida e bebida, ou da liturgia, festa ou boa nova ou sábado. Porque tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir, porém todo é de Cristo. Vejam só, não fomos nós
que nós, os cristãos, sejam reformados, ou antes da reforma, não fomos nós que de alguma maneira, colocamos o sábado de lado. É Paulo, é um dos apóstolos. É a Bíblia que está colocando o sábado num plano diferente. Aí nós vamos, mas espera aí, mas não está lá nos mandamentos. Eu sei que está nos mandamentos, mas a mesma Bíblia que traz, ela esclarece, porque isso é esclarecimento. Isso é um esclarecimento, né? Ela esclarece que com a vinda de Jesus, o sábado se encontra, que é um mandamento, se encontra dentro desse aspecto que Paulo coloca, sombra das coisas que haviam de vir. O sábado teve o seu lugar, teve. Hoje nós continuamos tendo o quê? Os princípios do dia do Senhor. Os princípios do sábado permanecem para nós no primeiro dia da semana. Nós podemos ser relapsos. Podemos ser relapsos nisso, mas a mesma sabedoria, o mesmo entendimento que um judeu consciente deveria ter. Olha, hoje é sábado, hoje é um dia especial para a gente lidar com as coisas de Deus. Esse mesmo princípio deve nos nortear com respeito ao primeiro dia, que é o domingo para nós. Nós somos negligentes. Se nós tiramos o primeiro dia e não queremos saber de igreja, o homem geral não quer saber de igreja, não tem os princípios, mas nós como cristãos podemos também estar fazendo coisas no domingo que poderiam ser feitas durante a semana e o domingo ser um dia reservado para o descanso, respeitando como sendo o dia do Senhor, separando para ser o dia do Senhor, mais do que talvez nós estejamos separando. Não com radicalismo, não com a visão farisaica, mas com discernimento. Nós começamos uma conversa aqui a semana passada. Os crentes mais antigos, os mais antigos, os mais novos, os mais antigos adiantavam, as mulheres, adiantavam já o almoço de domingo, era adiantado no sábado, para no domingo não precisar ficar, era diferente. O judeu nem acender fogo, ele acendia no domingo. No sábado, aqui eu estou misturando tudo, no sábado, eles nem acendiam, nem podiam acender o fogo no sábado. Mas muitas mulheres cristãs antigas, a minha sogra falava, do pessoal lá, eles moravam lá no Vale do Ribeiro, então as mulheres, elas adiantavam o almoço no sábado, para poder no domingo se dedicar mais ao Senhor, para não ficar no domingo fazendo coisas desnecessárias. O meu sogro falava que tinha alguém lá, que eles lá vendiam, então zona rural, vendia ovos, vendia não sei o que lá da terra ali, produto ali do próprio sítio, e quando chegava alguém lá para pagar, no dia do Senhor, chegava lá, olha, vim aqui para te pagar, passa amanhã. Quem? Olha, hoje eu não recebo, passa amanhã para me pagar. Essa era a forma como eles lidavam com o dia do Senhor. Mas hoje você tem que pagar a condução no ônibus, você tem que pagar a gasolina para vir, se tiver que comprar um remédio tem que pagar. Mas, dentro do possível, eles procuravam separar esse dia para o Senhor. Então, se os fariseus cometiam um erro de ir ao extremo, talvez nós cometamos um erro de ir para o outro extremo e não estabelecermmos aí um equilíbrio no dia do Senhor. De repente, o dia do Senhor é um dia da gente separar para o Senhor,
Você vê televisão a semana inteira depois do almoço. Quer dizer, quando você tem tempo, ou alguns têm, no domingo, depois do almoço, vamos ler a Bíblia. Né? Vamos fazer alguma coisa que tenha a ver com a nossa fé. É o dia do Senhor. Mas para a gente é um dia que nem outro. A gente lida. É um dia de descanso para o meu... conduzido a meu próprio prazer, e nem nos lembramos às vezes de que esse é um dia do Senhor. Então, Paulo, ele diz aqui que nós não vamos ser ninguém, pois vos julgue por causa de sábado. Olha, de sábado. Ninguém deve nos julgar por causa disso. Então, quando uma seita chega, se você não guarda o sábado, você é filho da besta, como dizem os adventistas. Como diria Isaías, à lei e ao testemunho. É a Bíblia que tem que falar, e não alguém assim. Nosso parâmetro é a Bíblia. E aqui é a Bíblia que está nos dizendo. A gente não pode, é Paulo que diz, não, é Deus que nos fala através de Paulo. Né? Quando diz, isso era a sombra das coisas que haviam de vir. Por quê? Havia uma aparência em tudo isso. Mas o corpo é de Cristo. Eu lembro de uma figura que uma vez eu li nesse versículo, né, quando diz lá, né, assim porque tudo isso, festas de lua nova, eles tinham que observar tudo isso, era judeu, tinha que observar, festa da lua nova, festa não sei do que, festa não sei do que, come isso, não come aquilo, come não sei o que, não isso. Paulo está dizendo, olha, para com isso, Jesus já veio. E esses princípios que não são morais, perdeu o sentido, não tem mais o valor que tinha, a força que tinha. Ele diz que tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O corpo é de Cristo, é como se você estivesse num quarto escuro, com a porta aberta e uma claridade, daí de repente vem uma sombra lá. Você não sabe quem é, tá a sombra. A lei era isso, a lei, a festa, essas coisas eram uma sombra, até que entrou Jesus. Esquece a sombra, Jesus chegou, acabou, né? E é essa a ideia que ele está dizendo, ninguém pois vos julgue por causa de festa. Por quê? E ele está escrevendo para uma igreja, porque nessa igreja que tinha os judeus, ainda estavam querendo fazer valer essas coisas, como queriam. A gente vê quando escreve aos Gálatas, que haviam cristãos judeus convertidos ao cristianismo, que queria ainda, não, mas é circuncisão. Esquece circuncisão. Todos falam, mas e as luas novas que nós comemorávamos, como que a gente vai fazer? Esquece lua nova, isso já passou. Mas olha, no sábado... Isso daí era a sombra das coisas que haviam de vir. É Paulo, é a Bíblia que está nos ensinando, colocando as coisas no devido valor. Vamos ainda ler Romanos 10, versículo 4. Romanos 10, versículo 4. Nós vemos aqui isso. Muito bem, o fim da lei é Cristo. Então essas coisas tinham, quando o fim da lei significa, não é o fim, acabou. É o objetivo da lei, o foco da lei é Cristo. Cristo é o importante. É isso. A lei tinha um objetivo, Cristo. Cristo é o fim da lei, o objetivo da lei. E de fato ele se destaca e essas coisas perdem o seu valor. Pois não. Sim. Sim, é porque já estava compreendido exatamente o sentido disso, né? Pode falar, Anderson. Tem uma passagem que Jesus fala assim, que vem cumprir a lei, mas você não ser muito. Sim. Ele não veio para revogar a lei. Sim, e ele cumpriu. Por quê?
na verdade, a lei que estava lá em todo o Antigo Testamento era para nós cumprirmos. Jesus cumpriu toda essa lei. É por isso que quando nós somos hoje salvos pela graça, mas nós não cumprimos a lei. Nós cumprimos em quem? Cristo. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Então ele diz que a lei existe e deve ser cumprida. Ele cumpriu. Então ele diz, eu vim para cumprir a lei. Eu cumpri a lei. Então, quando Cristo morreu, ele não matou, ele não roubou, ele honrou a Deus, ele cumpriu tudo. E pegou todo o crédito do que ele fez e lançou na conta de quem? Na nossa conta. Então, diante de Deus, nós somos cumpridores da lei. Em que sentido? Cristo, olha, eu não, mas ele cumpriu no meu lugar. Acabou. Ele é o cumpridor da lei. E ele não veio para revogar a lei. Né? Ali diz, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Né? Por quê? Porque havia um conflito ali entre eles e os fariseus que estavam questionando naquele momento. Isso daí está lá em Mateus capítulo 5, se eu não estou enganado. Capítulo 5, versículo 17, né? Diz assim, não penseis que vim revogar a lei, ou seja, eu não vim tirar a lei, desfazer a lei, ou, né, e invalidar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele é o cumpridor, nele se cumpriu, acabou. É isso. Deu para entender, Anderson? Muito bem. Um outro ponto. Agora são os pontos históricos sobre o sábado, né? Então vamos lá. Por exemplo, aí são coisas que é só você pesquisando para você comprovar isso. Inácio de Antioquia é um dos chamados. Quando você lê a história da igreja, depois os apóstolos viveram. Morreram os apóstolos. Lá para o final do século I, né, João, o último apóstolo, morreu. Então veio um grupo de homens que começou a cuidar da igreja, que são chamados os pais da igreja. Então, se você for pegar livros que falam sobre a história da igreja, você vai ver os pais da igreja, né? Que são aqueles que foram discípulos dos apóstolos. Daí vem Policarpo, vem uma série de nomes que foram pessoas que foram discípulos dos apóstolos, mas que continuaram na liderança da igreja. Então, por exemplo, Inácio de Antioquia, ele escreve num dos livros lá da história, Dia do Senhor é o príncipe dos demais dias. Dia do Senhor. Ele viveu depois do primeiro século. Né? E ele escreveu o dia do Senhor. Por quê? Porque é assim que ficou marcado o domingo, o primeiro dia da semana, o dia do Senhor. Na epístola, tem uma epístola chamada Epístola de Barnabé. São livros históricos, não são livros inspirados, mas livros históricos, conhecido aqui como a Epístola de Barnabé, né? Foi escrita por volta do ano 120 da era cristã. Depois de Cristo, claro. Ele declara o seguinte: guardamos com alegria, o que ele escreve, o 8º dia. Ele está se referindo aqui por quê? Porque ele está falando de domingo a domingo. O 8º dia, o dia em que Cristo ressurgiu da morte. Ele, no ano 120 da era cristã, ele fala, nós guardamos com alegria esse dia que Cristo ressurgiu da morte. Primeiro dia da semana, né? Ele menciona aqui na sua epístola, na sua carta. Um outro ponto, assim também Clemente, um outro historiador, né, afirma, de acordo com o Evangelho, um cristão observa o dia do Senhor, glorificando dessa maneira a ressurreição de Cristo. Dia do Senhor. Então foi uma transição que tem fundamento na Bíblia. Não foi uma transição, uma mudança de mandamento, não existe, você não encontra isso, mas isso está muito claro dentro da Bíblia e na história. No início do 2º século da era cristã, Irineu, um outro historiador, testifica, no dia do Senhor,
todos nós os cristãos guardamos o dia de repouso, meditando na lei, regozijando-nos nas obras de Deus. A gente tem aqui uma forma, como é que eles observavam esse dia? Eles guardavam esse dia, né? Era um dia tirado para ler a Bíblia. Às vezes você não tem tempo para ler a Bíblia depois do almoço. No domingo, você tem. Você não tem tempo, às vezes, de sentar com um filho tranquilamente e contar algumas histórias da Bíblia para ele. Mas no domingo, você tem esse tempo. Esse é o dia do Senhor, né? Um dia para ser diferente, especial. Um dia que você pode vir para a igreja, à igreja, você vai adorar a Deus da semana, você pode fazer seu culto doméstico, você pode ter o seu momento de devocional isolado. No domingo você se reúne com toda a igreja para orar, para cantar louvores a Deus. É um dia especial. Nós vamos perdendo isso de vista porque mais uma semana. Não! O dia do Senhor é para ser um dia diferente, né? O pessoal antigo falava até da roupa de domingo. Domingo era o dia de você colocar a roupa melhor que você tinha para ir para a igreja. É isso, era um dia diferenciado, né? Nesse sentido. Justino, chamado mártir também no 2º século, ele afirma, ora, o domingo é o dia que todos nós temos a nossa assembleia comum. 2º século. Então, não fomos nós, né? Os adventistas dizem, não, porque depois de Constantino, isso no ano 400 e pouco da era cristã, é que depois de Constantino que se mudou o culto do sábado para o domingo. Não entenderam nada. Isso já vem desde o dia dos apóstolos, que os cristãos vão se reunir no primeiro dia da semana. A fazer essa leitura, essa interpretação, é para distorcer, é para querer embutir e forçar aquilo que eles querem que os fiéis acreditem. Muito bem, no Novo Testamento, finalmente aqui, a palavra grega correspondente a domingo no Novo Testamento é Kyriake Hemera. Já viu coisas efêmeras, passageiras? É o dia. Então Kyriake se refere ao Senhor. Kyrios vem Kyriake Hemera. Hemera é dia, é algo que é passageiro. Então o dia do Senhor, já era chamado como o dia do Senhor. Então a palavra grega correspondente a domingo é Kyriake Hemera. Aí vem lá em Apocalipse 1:10, que nós lemos, esse termo dia do Senhor no hebraico contém a ideia de sábado, de descanso, né? De descanso. É isso que o dia do Senhor representa para nós. Se o judeu tem o dia do descanso deles no 7º dia, nós como cristãos temos o primeiro dia. E não estamos descumprindo a lei ou os profetas nesse sentido. Muito bem. Indo para frente agora, os argumentos, né? Este mandamento confronta o legalismo dos adventistas, pois estes defendem que a observação incondicional do descanso é no 7º dia, mas não atentam para o fato que o mesmo mandamento ordena que se trabalhe 6 dias. Se os adventistas querem ser cumpridores da lei, eles têm que trabalhar 6 dias. Não tem sentido um adventista trabalhar de segunda a sexta e descansar no domingo, que nem todo mundo, porque o mandamento, eles falam, não posso trabalhar no sábado porque diz lá que o sábado é o 7º dia. Então você tem que vir trabalhar no domingo porque você tem que trabalhar 6 dias também. Não é? Não é lógico? Se eu quero cumprir o mandamento não diz só para mim descansar no 7º. O mandamento diz para eu trabalhar 6. Ora, então se os cristãos não cumprem por trabalhar no 7º, por trabalhar no 7º, eles não cumprem por trabalhar só 5 dias, se for o caso. Eles também não deviam aceitar um emprego. Eles não aceitam um emprego que exige trabalhar no sábado. Então não aceita emprego. Vocês falam no domingo?
para mim não serve, porque eu tenho que trabalhar 6 dias, caramba. Como que eu vou fazer? É lógico. Então essa questão aí, entrar no legalismo, nessas minúcias da lei, não tem sentido. Logo assim como se recusam terminantemente, em nome da religião, trabalhar no 7º dia, deveriam pelo mesmo motivo rejeitar terminantemente folgar no 1º dia da semana. Porque o mandamento diz, 6 dias trabalharás. Acabou. Vai na empresa, fala, não, tenho que trabalhar aqui um dia. Já folguei no 7º, tenho que ir trabalhar hoje, porque o meu mandamento diz que eu tenho que trabalhar 6. Por que não brigam? Ainda sobre isto, quando nos dispomos a descrever o que pode e o que não pode, nós também já falamos isso, fazer nesse dia, corremos o risco de cair num legalismo. E muitos acabam indo para esse caminho. O que pode e o que não pode fazer no domingo. Jesus não descreveu nada disso. Ele apenas disse que nesse dia é um dia que se deve fazer o bem. Acabou. Ele não estabelece nenhum legalismo aqui. Sabemos também que hoje muitos tipos de atividades exigem que se trabalhe no 7º dia da semana, ou no domingo também no 1º dia da semana. E isso não impede que o cristão observe o seu dia de descanso. Trabalhei no domingo, então tem um dia para descansar. Que eu poderia ler a Bíblia. Se tem culto na igreja, nesse dia que eu só posso descansar na quinta-feira. Só tem reunião de oração? Então eu vou na reunião de oração. É um dia de descanso, é o meu dia. A questão não é o legalismo, é o espírito da coisa, é o princípio que está em questão. Quando se entra para o legalismo, fica difícil. É preciso considerar, a aplicação deste mandamento é clara. Todo cristão deve descansar um dia entre 7. Esse dia deve ser especialmente dedicado ao Senhor. O fato do cristianismo, diferente do judaísmo, guardar o domingo, não altera o princípio do descanso. O domingo continua sendo o dia do Senhor, é um dia de descanso. Deve ser. É preciso considerar este aspecto e evitar o estresse dominical. Às vezes nós tornamos o domingo um dia de estresse. Às vezes os inúmeros deveres deste dia podem torná-lo mais cansativo ao invés de ser o dia de descanso no Senhor. Nós também temos que avaliar isso. Temos que ver as nossas atividades. Tem que ser um dia de deleite. Eu não aguento, vou ter que chegar, tem ensaio, tem programação, tem não sei o que. A gente precisa, às vezes, considerar essas coisas também. Precisamos avaliar isso. Um dia é o dia do Senhor, um dia para descansar. Este mandamento testemunha o senhorio de Deus sobre o tempo. Todos os dias são do Senhor. Todos os dias. Assim como tudo que nós temos é do Senhor, e apenas o dízimo nós devolvemos para Ele, assim também todos os dias são do Senhor, mas apenas um dia, especialmente, nós dedicamos a Ele. Então, é o dia de sábado. Já estou aqui encerrando. Finalmente, aqui Calvino argumentava que o descanso verdadeiro prenunciado na antiga aliança foi plenamente inaugurado pela ressurreição de Cristo. Nós sabemos que o sábado ele anuncia um descanso, que é mais do que um dia de descanso aqui. O que o sábado anuncia como descanso, o que está anunciado nisso, de fato é o descanso quando nós entrarmos no reino dos céus. Nós vamos encerrar lendo aqui em Hebreus, capítulo 4, 9 a 11. Vamos lá, carta aos Hebreus, 4, 9 a 11. O que diz lá? Isso.
9 a 11, pode ler. Portanto, resta repouso para todos os Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, seguindo o mesmo exemplo de desobediência. vejam só que aqui ele não está falando de um dia, mas um descanso, né? Então nós temos um descanso reservado para nós. E ele fala, aquele que entrou, né? Ele menciona, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. Ele está falando de alguma coisa muito mais elevada. Jesus é esse que entrou, que já cumpriu toda a obra, que já cumpriu toda a lei, que já entrou nesse descanso. E nós devemos também, dentro da nossa visão, servir ao Senhor enquanto estamos aqui, porque haverá um descanso. E esse descanso refere-se a algo que é muito mais do que um dia, do que um sábado. Então o sábado, o descanso que é anunciado desde o Antigo Testamento, que vem na lei, tem como objetivo falar de algo muito mais elevado, né? Tem um texto que diz lá, esses não entrarão no meu descanso. Quando o povo desobedeceu no deserto, ele fala, esses não entrarão no meu descanso. Ele não estava se referindo a um dia, mas o descanso que vai haver, que todos nós vamos desfrutar no dia, aí sim, no dia do Senhor, mas aí não é o dia do Senhor que é o primeiro, mas é o dia de Cristo, quando tudo for consumado, tá? Então nós encerramos aqui com isso o 4º mandamento. Alguma pergunta, alguma colocação? Às vezes a gente passa por alguma ideia que não abordamos, alguma coisa assim. Tudo bem? É muita coisa, né? É muita informação. E é apenas, né, a gente apenas aborda um pouco do contexto. Nós vamos deixar então aqui, nós vamos agora para o 5º mandamento, tá bom? É isso, não é o 21 não, acho que... Qual que é o versículo do 5º mandamento? Então, qual que é o 5º mandamento? O que diz lá? Olha só, hein? Aí tem coisa também, hein? Honra pai e mãe. Né? Tempos difíceis nós estamos vivendo, mas nós vamos estudar esse mandamento aqui, não na próxima quarta, que eu estarei ausente, estou saindo de férias amanhã, retorno no dia 14, já estou na igreja pela manhã, na terça-feira, dia 14, mas na quarta-feira que vem, os irmãos presbíteros estarão à frente do trabalho. Então a gente continua então a partir não da próxima, da outra quarta, continuamos a partir do 5º mandamento, verso 12, tá bom? Pois não, Moacir? Depois você pode confirmar, mas tem 50º? Tem a ver com o versículo, né? Que era o 50º dia após a colheita, se não me engano, do trigo. Levítico 23, é isso? Já te digo já. 23, 24. Isto, é isso mesmo? Isso. Tem a ver porque era o 50º dia que se comemorava, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Mas também está relacionado com o Pentecostes, que é o 50º dia após a Páscoa. Também após a Páscoa, né? As datas são coligadas.